A IA ela veio para poder fazer com que você tenha tempo para suas tomadas de decisão. Hoje acontece de uma forma que ele consegue buscar de uma forma muito mais rápida. Perfeito. Ele consegue consumir muito mais volume de dados e trazer isso de uma precisão muito mais rápida. Existem limites da capacidade humana de pensar. A gente atinge aí o máximo, atingiu 8% do seu QI, do seu cérebro, do capacidade do seu cérebro. Talvez que você atingisse um pouquinho mais, a gente subiria numa Gillette e acharia que seria um Deus, né? E a humanidade, desde quando pisou nessa terra, ela sempre teve uma expectativa de retorno. Ela sempre teve uma expectativa de vinda. Antes da vinda de Cristo, eles tinham uma espera do Messias. Hoje, a nossa espera é do retorno do Messias. Então, a IA ela vem para potencializar tanto acertos como também perdas. É onde entra a sua gestão de risco. Here we go again. Lá vamos nós novamente, mais um episódio do nosso GongoCast, né? Do seu GongoCast, do meu GongoCast, como eu falei aqui, do nosso GongoCast, meu trader, minha trader. E a gente, nesse episódio, é um momento super especial, porque, primeiramente, eu queria falar dessa pessoa que, para mim, tem uma razão especial dele estar aqui, porque ele tem um carinho meu especial, porque, primeiro, é meu irmão em Cristo, e foi o cara que me apresentou a palavra, então, e mudou a vida da minha família e também das minhas futuras gerações. Então eu sou muito grato por ele estar aqui, e também ele tem muito a trazer para você aí, operador, investidor, trader, né? Porque ele é o cara fera em inteligência artificial. E eu tenho até aqui, ó, para vocês saberem qual é a formação dele. Ele não é um profissional de tecnologia desses aí falsos gurus que tem na internet, não, viu? Esse aqui realmente ele tem gabarito. E olha o gabarito dele, ó. 25 anos de tecnologia, formado em ciências de computação, pós-engenharia de software, MBA em gestão de projetos e trabalhando nos últimos anos, mergulhando em fundos de mercado financeiro, né? Hedge funds, voltado para bancos e instituições bancárias, né? E também, enfim, empresas de investimentos somente usando inteligência artificial. E esse cara, esse fera, que eu quero apresentar para vocês, eu tenho certeza absoluta, você ficando nesse episódio até o final, isso vai mudar o teu jeito de operar. E a gente já fez ele já me contou aqui umas novidades que ele está fazendo, uns updates do operacional dele, e isso está mudando a minha forma também de enxergar o trade de uma maneira diferente. Eu tenho certeza que eu vou agregar isso ao meu operacional. Então, se você quer saber disso e muito mais, fica nesse episódio até o final. Eu quero apresentar para vocês meu amigo, meu irmão, Rodrigo Santos Jorza. Nossa, muito bacana. Tinha muita vontade de fazer isso aqui. E esse gongo tu sabe que ele é ungido, né? Uau. Então assim. Eu senti que ele atravessou o corpo, a alma, até chegou o espírito. Ele já conecta o teu espírito com o espírito de Deus, irmão. Amém. Você acredita nisso? Excelente. Meu irmão, eu te agradeço demais pela oportunidade da gente estar aqui fazendo esse episódio do GongoCast, porque realmente a intenção da gente estar aqui se reunindo hoje é levar informação, cara, que vai agregar na vida das pessoas. É informação que vai mudar. A gente tem uma expressão aqui nos Estados Unidos que fala game changing, né? Então, o que a gente vai falar hoje aqui pode ser um game changing na vida do operacional, não só do trader, mas também do investidor, né? E cara, assim, eu sempre estava pensando em quem trazer aqui para falar sobre inteligência artificial. E a primeira pessoa que veio na minha mente foi você, né? Obrigado. Então, a gente quer te agradecer pela oportunidade. A gente sabe da tua agenda super busy. Tu tá voltando pro Brasil hoje, né? E tu tá de passagem aqui pelos Estados Unidos, né? Já morou alguns anos nos Estados Unidos. Verdade. E voltou agora pro Brasil. Então, tu tá fazendo o teu tour, inclusive falando sobre inteligência artificial. Cara, então, conta pra gente como é que você começou no mercado financeiro, como é que a mosca do mercado financeiro te picou. Fala um pouco mais da tua história e aí como você começou, enfim, nesse mercado que é apaixonante, né? Maravilha. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui hoje. Você é um amigo irmão, o Igor, você tem assim... Você tem um mix de talento e carisma, né? E agora ainda agraciado pelo Senhor. Então, assim, a gente fica... E agora com Deus me cobrindo a minha para, né? Só ele. E eu tenho certeza que esse projeto, o GongoCast, ele foi escrito primeiramente por Deus. E Amém. você hoje é um
é um mensageiro dessa informação, Glória a utilizando Deus. do trader, né. Glória Tem a Deus. eu aprendi aqui com uma fala de um judeu que fala o seguinte: a frase avodá. Avorá. Avodá, ela tem o significado de trabalho e adoração. Ok. E é tão interessante que você faz desse projeto um trabalho, Sim, mas ao mesmo tempo conectado a uma adoração. sim. Então eu quero parabenizar por esse grande projeto, esse avodar na Amém. tua vida. Eu tenho Glória a certeza que Deus você está por isso. levando aí o conhecimento e mais do que isso, levando a graça que Deus concedeu sobre a tua vida, sobre essas pessoas que estão aí Glória a Deus. assistindo hoje. Não poderia começar sem antes falar isso. Mas É. falando um pouco da minha história como o mercado financeiro, eu sou da área de tecnologia e muitos que talvez sejam da área de tecnologia vão compreender o que eu estou dizendo. Nós somos aficionados pelo mercado financeiro e eu trabalhei, minha história foram 12 anos em banco. E dentro do banco a gente teve muito acesso a números, acesso a informações, a macroeconomia. E trazendo isso junto no meio de tecnologia, a gente passou a ter aí essa ficção pelo mercado financeiro. E foi muito cedo. Em 2006 eu tive a oportunidade de fazer um curso de Forex. Nós estamos falando de 20 anos atrás. Caramba, cara, um dinossauro do mercado, galera. A gente Quase, tem né? Na verdade, assim, a a gente gente tem um dinossauro do mercado aqui, galera. ali foi me apresentado o mercado financeiro, fiz um curso em 2 meses e foi muito interessante, é o MT4. E naquela época a gente tinha muitas poucas informações como existem hoje, mas eu tive um grande mentor, um professor, mas fazendo faculdade, trabalhando no banco, fazendo pós nessa época, tendo muito acesso a muita atribuição, eu não consegui dar o foco que precisava para o mercado financeiro. Ali foi uma apresentação e depois disso a gente veio a voltar realmente, de fato, a viver o mercado financeiro na pandemia. Passaram-se aí quase Uau. 14 anos e eu falei: "Poxa, tô ocioso, tô em casa". Eu Ah, acho que muitos aqui estavam em casa. sim, Falei: "Eu preciso estudar alguma coisa, eu vou estudar sim. o mercado financeiro". E ali eu Uau. mergulhei, comecei a estudar no mercado financeiro, então eu posso dizer que eu estou ativo no mercado financeiro nos últimos 6 anos. Ok, E nesses bacana. últimos 6 anos, o que foi o game change, o que Ok, realmente mudou ali dentro das nossas operações, sim, foi a gente introduzir a inteligência artificial para dentro das nossas operações, para dentro das nossas análises. bacana. E eu confesso para você, hoje quem não está aplicando a IA e para os próximos meses, é como se você estivesse operando sem você visualizar os gráficos. Uau, uau. E tu acha que hoje ele é uma vantagem competitiva ou uma necessidade de mercado? Para você sobreviver no mercado? Ele realmente, assim, ele te respondendo, ele já é uma necessidade básica, tá. Quem ignora a IA hoje, certamente está operando com desvantagem competitiva real. A gente vai chegar a um tempo, Igor, que essa forma híbrida, né, a gente nunca vai estar excluindo o ser humano, porque o ser humano ele é o feeling da decisão final, ele é aquele que dá ali a martelada no gongo dentro da operação. Sim. Mas, eu vejo sim uma desvantagem, porque nós vamos chegar a tempos onde algoritmos estão ali gladiando com outros algoritmos. Ok, ok. E no teu entendimento, qual é o ponto básico, qual é a chave para que um expert advisor, né, um EA, né, um robô, para a galera que não conhece o que é um EA, o EA é um robô que opera por você, o que ele precisa ter como um ponto chave para não ser mais um desses robôs ou EAs de martingale, de preço médio, que quebra a conta. Ele performa bem por 1, 2, 3 anos, mas depois de 2, 3 anos ele quebra a conta enfim, do operador, né? E não só tira o lucro, mas também tira o principal. Então, o que você acha que é o ponto-chave que o EA pode fazer com que, enfim, a inteligência artificial possa fazer com que esses EAs, né, o Expert Advisor, não seja mais um desses robôs que quebram conta, né? É sempre importante dizer que uma boa EA, essa precisão, ela sempre vai ser acompanhada de uma gestão adaptativa. Você não pode jamais desmerecer uma boa gestão dentro das operações da EA. E lógico que isso deve ser revisado constantemente, ter a capacidade de você poder pausar em condições de mercados anômalas, e foi justamente isso que a gente introduziu dentro das nossas operações. Eu peguei ali a nossa estratégia, trabalhamos de uma forma muito intensa dentro do nosso backtest utilizando da IA, porque isso aí fez com que eu pegasse de uma forma bem minuciosa o dado, identificasse ali dentro daquelas operações um padrão, e a IA ela traz com muito mais precisão esse padrão. Eu Sim. sei exatamente quando o setup, quando a minha estratégia, quais são os melhores horários,
trazendo de um ambiente de 1 ano, de 2 anos, 3 anos, a gente vê essas mudanças de comportamento, quais foram os efeitos que trouxeram essas mudanças de comportamento. Então, é uma máquina, e essa máquina ela tem que ser acompanhada de uma forma de uma boa gestão, bem como também a gente sabe que toda máquina você precisa ali estar acompanhando, você está ali condicionando, você está ali balizando e fazendo as reparações que são necessárias. Porque a gente sabe que o mercado é volátil, né, Igor? Sim. O mercado ele é dinâmico. Então você não cria algo engessado para que não seja dinâmico. E a IA veio para dar essa dinamicidade que muitas vezes nós, seres humanos, Perfeito. não temos essa capacidade de ter aí um metadado de tanta informação e colocar Sim, isso em prática. A sim. IA ela nos facilita e muito. Eu consegui pegar estudos históricos que a gente introduziu dentro das nossas operações que fornecesse ali uma probabilística, trouxesse ali informações mais precisas para as nossas Bacana. tomadas de decisões. Ok. E no final, cara, trading nada mais é do que probabilidade e estatística, né? Não tem de onde fugir, né, cara? E falando, continuando na questão do EA, existe assim, existe depois do desenvolvimento do EA, né, que o EA está chegando no mercado financeiro, a inteligência artificial, que há a possibilidade do EA prever o mercado. Você acha que isso é verdade ou é um mito? Isso eu vou colocar como se fosse um mito, ela não prevê o mercado, ela identifica padrões probabilísticos. Isso é Uhum. diferente de você simplesmente, assim, prever, é até mais poderoso, né, porque você tem ali uma informação que onde você vai identificar padrões, e dentro desses padrões eles estão relacionados a uma probabilística. Então não tem como eu prever o mercado, mas ele tem como acentuar ali pra gente uma precisão, de qual caminho ali está se seguindo, baseado em informações probabilísticas. É muito mais fácil você colocar uma máquina para calcular do que Olha, os meus velhos Excel. Eu tinha assim, eu criava Excel, aí eu sim, pegava ali, criava aquelas macros dentro do Excel, fazia um sisteminha dentro do Excel para me gerar algumas probabilísticas, para me trazer ali mais ou menos uma precisão. Agora você imagina você não precisar ter esse esforço, né. perfeito. A IA ela veio para poder fazer com que você tenha tempo, Sim, tempo para suas tomadas de decisão. E é bem interessante, né, a gente que pessoas lá atrás que talvez negaram a IA, negaram a evolução, né. sim. A Kodak, ela negou a evolução, aí você vem É, com os Blockbuster. smartphones, você veio o Blockbuster, depois você vem É. a Netflix, aí logo em seguida, pô, nós temos um cenário aí de táxi e Uber. Aham. Gente, agora não tem como a gente dizer não para o que está acontecendo. As criptos. As criptos, né, o Aham. sistema bancário financeiro. É, Então, assim, não tem como a gente dizer não, ela sim. passou a ser um aliado. É, Ela não é a receita de bolo ali que vai te não. trazer sempre o resultado, não, ela é um aliado. Você Sim, vai adaptar ela para suas percepções e ela vai ser a sua ótica fria, a sua perfeito. segunda análise. Sim. É aquela análise que quando a gente vai no médico, né, não, o cara te dá ali não é um veredito, mas ele te dá uma notícia que às vezes não é tão agradável, e aí você precisa, em relação à tua saúde, você precisa ter uma segunda opinião, né. É a Exato, nossa segunda opinião, né, o AI, né, cara. exatamente. É o sexto sentido que as mulheres têm, a gente não tem, né. A gente trouxe agora com a IA. Se bem que as mulheres estão tomando conta do mercado financeiro, cara. Então é assim, é o sétimo sentido delas, elas, né, elas têm tanto resultados positivos, É, e a mulher ela tem um lado muito detalhista, né, ela sim. consegue enxergar às vezes aí gráficos, É, candles, formações padrões, é. price, que nós homens temos uma dificuldade maior, né. Então assim, uma salva de palmas aí para as mulheres que estão Eba! dominando esse mercado, viu. Eu tenho 3 4 na verdade, tenho 4 mulheres Eu na minha tenho mão. 2, mas elas estão correndo no mercado financeiro, minha filha e minha esposa, né. É muito complicado, né, cara. Não, e você tá falando, assim, de percepção, né, na questão de, enxergar o que a gente não enxerga. Nesses anos teu, enfim, estudando inteligência artificial, né, para o mercado financeiro, o que que você viu dentro das análises que a inteligência artificial vê e enxerga, que a gente humano não consegue enxergar? Muito bom. Ela tem uma relação de correlações invisíveis, sabe, Igor? E entre ativos, aparentemente, sem relação que antecedem movimentos relevantes, a gente não consegue enxergar isso. E e ela consegue. Eu tive uma experiência um tempo atrás, no escritório, da gente procurar desenvolver uma solução, um software, que pudesse gerar correlações de ativos, Uau, né. Vamos pegar um exemplo aqui, você tem aí a correlação da Nvidia e ela está tendo uma correlação com o Uber. ok.
E elas estão caminhando num período de 100 candles para trás, de D1, e eles estão seguindo ali uma rota. A gente consegue identificar que há uma correlação entre esses dois ativos. Sim. E quando há um desvio, né, esse desvio padrão aqui dessa correlação, Certo. chamamos isso de Z-score. Ok. Né? E quando há esse desvio, o que tende a gente fazer somado à força que a gente entende dessa correlação dos últimos candles? Perfeito. É retornar para a correlação. E aí É, você entra vendido aqui, comprado aqui, e você tem 2 ganhos. sim. Né? Eu lembro que para a gente chegar a isso, a gente tinha dispersão logarítmica, a gente Uau. fazia assim. Eu lembro coisas que eu estudei na faculdade, cálculo 2, cálculo 1, cálculo 2, a gente tinha que Que aplicar isso, né, ali, cara? sabe? E fazemos isso em Excel, depois a gente passou a fazer isso dentro de um próprio programinha nosso. Sim. E às vezes a gente tinha que rodar aquilo ali junto com o indicador para que pudesse nos gerar ali, olha, tá tendo uma correlação forte aqui dentro desse quadro aqui. E isso era bem interessante. Mas hoje a gente tem essa possibilidade, essa correlação que a gente chama de correlação invisível desse Sim. ativo, de uma forma que não é mais necessário a gente enxergar aquele quadro e tudo isso acontece, claro, já acontecia, mas hoje acontece de uma forma que ele consegue buscar de uma forma muito mais rápida, Perfeito. ele consegue consumir muito mais volume de dados, que é o Sim. metadado da operação, e trazer isso de uma precisão muito mais rápida Olha. do que os EAs tradicionais que a gente tinha que desenvolver ali um indicador, que a gente olhava no quadro e baseado naquela informação, fazer uma correlação com outros indicadores para uma tomada de decisão. Ok. Isso hoje a gente entrega para a IA de uma forma muito mais precisa, muito mais rápida, ela consegue consumir muito mais dados, a gente consegue fazer integrações com a IA Sim. junto ao quadro fundamentalista de Ah, notícias. ok. Isso é muito interessante, porque você consegue eliminar ruídos, você consegue estar fora da operação dentro de um quadro de notícias. Ok. Então, assim, dá para você explorar a IA muito. Eu mesmo, de Entendi. fato, a gente usa muito nessa parte de backtest, de metadados, de busca de informação para tomadas de decisão. E tu acha que a figura do trader discricionário, né, ali, eh, o EA vai tomar conta e vai chegar um momento que o feeling humano não vai ser mais necessário na operação? Tu acredita que esse momento vai chegar? Sempre haverá espaço para o filho humano, né? A É. gente não pode eliminar a raça mais inteligente do mundo. É. É porque a gente não A gente a criou gente o não EA, né, despertou, cara? né? A gente criou a IA, né? Então, assim, a gente só não desperta mais da nossa inteligência Sim. porque, enfim, né, colocamos limites para isso. Sim. E é até importante que haja limites, né? A vida tem que ter limites, né? Ah, E se não é. tiver limites, Eu sou um cara que eu sei muito bem. E sabe o que eu digo, assim, cara? Tudo em excesso, faz mal pra gente. Tudo em excesso. Até a liberdade. exato. Até a liberdade. Sabe por que que eu digo isso? Porque eu venho eu sempre tive uma infância, uma adolescência muito liberta. E isso, e não só eu como meus irmãos, meus amigos, né, todo meu círculo, né, de pessoas que eu vivia naquela época. E isso foi maléfico para mim e para as pessoas do meu entorno. Então, tudo em excesso é ruim, até a liberdade, cara. Exatamente. E eu creio que tudo tem um propósito de Deus, né? É, Existem limites da capacidade humana de pensar. A gente atinge aí o máximo, atingir 8% do seu QI, do seu cérebro, da capacidade do seu é. cérebro. Talvez que você atingisse um pouquinho mais, a gente subiria numa gilete e acharia que seria um Deus, né? É verdade, cara. O pessoal sempre fala que me pergunta, na verdade, se a gente é patrocinado pela Voz, né? E a Voz, galera, ainda não nos patrocina, mas em breve, Voz, ó, tô esperando vocês entrarem em contato para patrocinar o nosso podcast. E foi considerada a Voz a melhor água do mundo, né? Não só pelo sabor, mas também pelas propriedades. Então, eu super recomendo a Voz e, galera, além disso, o pH dela é altíssimo, que faz com que a gente se hidrate de uma melhor maneira e o nosso sistema imunológico fique mais bem preparado para o nosso dia a dia de operador, que não é fácil, né? Então, ó, a Voz, super bacana. E Voz, não deixa de entrar em contato para patrocinar a gente, viu? Não, e assim, quando a gente fala de Deus, né, cara, assim, a gente é cristão, né, cara? E a gente tem esse entendimento o que Jesus fez pela gente, né, cara? E para você, qual é a importância da fé no teu dia a dia, enfim, para você como pessoa, para tua família? Fala um pouco mais sobre isso, cara, e como isso impacta no teu dia a dia no mercado. Porque
aproveitando, o nosso slogan, galera, do nosso podcast É fé. é Trade, Pray, Faith and Repeat. Então vamos falar de Uau. fé, né, cara? Nada melhor do que falar de Deus, né? Conta pra gente, cara. Isso é sensacional aí que você tocar nesse assunto. A fé é a convicção daquilo que se espera, né? Sim. Então a gente tem a certeza e a convicção daquilo que a gente espera. E a gente tem como espera o retorno de Cristo, Amém. né? Glória a Deus, mano. E a humanidade, desde quando pisou nessa terra, ela sempre teve uma expectativa de retorno. Sim. Ela sempre teve uma expectativa de vinda, Esperança, né? esperança. Então, assim, antes da vinda de Cristo, eles tinham uma espera do Messias. Sim. Hoje, a nossa espera é do retorno do Messias. Ah, é. Então, assim, a gente tem sempre uma expectativa. E a expectativa faz com que a gente entenda que é necessário ter esperança, é necessário entender e compreender que o retorno dele Uhum. faz com que nos credencia de um dia a gente voltar com ele. Glória a Deus por Isso isso, coloca em irmão. nós temor. Temor, E é. interessante que É a o Bíblia, princípio da sabedoria, né? e Temor a interessante que a Deus, Bíblia né? fala que temor é o princípio da sabedoria. É, Então, a partir do momento que você vive com temor, você está vivendo o princípio da sabedoria. sim. E qual é o nosso alcance? É a sabedoria de Cristo. Quem não quer ter a Amém. sabedoria de Cristo? Talvez se a gente colocasse. Ele está aqui, né? A presença dele. A gente Sim. sabe que o Espírito Santo é a Sim. presença dele aqui. Onde dois ou mais Glória a estiverem Deus. reunidos, ali eu estarei. É. Então a presença dele aqui é muito notória. Desde quando eu entrei na porta aqui, eu falei, cara, aqui tem a presença do Espírito Santo. Amém, irmão. Fico E, feliz. e a presença dele, ele carrega com ele uma sabedoria que todos nós estamos ali buscando e consumindo todos os dias. Se você colocasse talvez o Espírito Santo para vir operar aqui, ele estaria ali sobre sempre o win, né? Então, assim, e essa sabedoria a gente alcança nele, né? Quando a É. gente pede, Senhor, nos dê sabedoria. Sim. E não quer dizer que ele vai estar ali te orientando, olha, agora é hora de comprar, agora é hora de vender, não é isso. Vai te passar a call, né? Vai te passar a call, Deus seria- vai te seria a passar a melhor call, sala né? de sinal, né? A sala de sinal de Deus, né, velho? Mas a sabedoria é, de fato, a gente ter a compreensão que há possibilidades de evoluir e estando com ele, né? É, Porque você tem ali o controle emocional quando você vai operar. sim. E eu opero hoje muito menor de forma manual, mas eu Claro. me recordo das vezes que eu ia operar de forma manual, Uhum. eu pedia a presença dele para que me desse paciência, calma, para É. que eu não viesse ali pelas meu desejo, Eu apertar o faço isso botão, também. É ou pra me ter- tirar a ansiedade de operar. tirar a ansiedade, ou o momento de fúria, né, que acho que todo É, mundo já passou, Total. não permitisse que isso viesse a acontecer. Sim. E nos dá o domínio próprio em relação à Perfeito. operação. O mercado financeiro ele tem um paralelismo muito grande com o mundo real. Olha. Né? A gente consegue ver todo instante Total, esse cara. paralelismo. É o domínio próprio. Uhum. E eu sempre falava assim, depois das minhas operações, Senhor, se eu ganhei, o mérito é do Senhor. Se eu perdi, a culpa foi minha. Não, isso é bem bacana você falar, porque. E aí, igual você falou, né? A questão que você ainda continua operando no manual, né? Que é uma coisa que você gosta de fazer e que você também está ali se validando como operador, mas que você entende que hoje há muito mais espaço para operar com o IA e desenvolver você como não só operador, mas também empreendedor, que você pode deixar o trabalho duro ali com a IA, ele tomar, enfim, ter a tomada de decisão por ele mesmo, e tu tá desenvolvendo outras coisas, e não só pro teu business, mas também pro reino, né, cara? Exato. Então, eu acho que esse é o principal ponto. E, cara, e quando tu fala de AI, assim, quais são os AIs? Assim, a gente vê hoje o ChatGPT, a gente vê hoje o Claude, enfim, a gente vê humanos, né? E cada inteligência funciona bem para uma certa coisa, né? Ou, enfim, o que você acha que é bacana quando fala de mercado financeiro, misturar duas ou mais tecnologias de inteligência artificial. Como é que é isso? Quando tu fala de inteligência artificial, que tipo de inteligência artificial tu fala? Legal, boa pergunta. Hoje, a diferença a evolução veio de uma forma tão grande que a diferença não é tão discrepante, né? Se você pegar o OpenAI e pegar a Anthropic, que é do Cloud, Uhum. então você vai observar que, claro, há diferenças, mas não é tão longe. Eu gosto de fazer o seguinte, sabe, Igor? Eu gosto de trabalhar sempre com 3 IA. Ok. Uma eu tenho por costume, a assinatura dessas 3, uma eu tenho por costume me ajudar a preparar as perguntas, Ok. montar o prompt. Ah, ok. A segunda eu tenho por
comportamento, executar essas perguntas, esses prompts. Hoje o prompt que tu usa para criar os prompts é o chat? Eu uso o chat. Ok, O entendi. chat, ele cria o prompt, Ok, eu faço ali a reformulação da pergunta, porque a gente tem que entender que a IA ela é um complemento hoje daquilo que você já tem como arquivo na tua vida, né. Se perfeito. eu sou um cara especialista no mercado financeiro, se eu sou um especialista em tecnologia, eu Sim, carrego comigo os processos. perfeito, Então, a IA hoje ela veio para poder separar aqueles que têm boas comunicações, então você tem que ter uma boa comunicação com a IA, perfeito. né, então a partir do momento que Sim, você tem essa boa comunicação, você coloca sim, seus processos, sua experiência ali, você perfeito. gera bons prompts, mas aí você solicita que ele prepare esse prompt, Ok. porque eu leve esse prompt uma linguagem de máquina que eu entregue para um segundo. O que Aí seria nesse segundo eu gosto de usar o o Claude. Cloud, ok. Eu me sinto mais completo com ele para execução. E Tá. aí ele executa seja a confecção de uma EA, eu quero fazer a junção de um indicador com Um outro, dashboard. eu faço a pergunta no chat, como eu devo perguntar, nesse Tá. prompt eu executo dentro do Bom, Claude, e bacana. eu utilizo um terceiro para fazer a validação e a homologação do segundo. Perfeito. Então assim, eu já venho caminhando isso não só para o mercado financeiro, mas para o meu dia a dia, Ok. né. Às vezes eu quero consultar alguma coisa, eu preparo a pergunta e depois eu executo a pergunta e depois eu homologo. E eu tenho por costume, eu gosto de homologar, eu utilizo do Grok, né, Ah, para validar? do nosso colega Elon. Ah, do sempre ele. Não, e ele Ele é processou agora. entusiasta já. Ele processou a OpenAI agora, 170 bilhões, eu acho. Não É vi. porque ele falou que a ideia foi deles, porque essa empresa que é dona da OpenAI, qual é o nome que você acabou de falar? Que é dona da. Grok. Mas a OpenAI foi criada para ser uma instituição sem fins lucrativos. E agora, como acho que o Elon Musk saiu, eles estão ganhando dinheiro, estão fazendo parceria com a Microsoft. E o Elon, ele não gosta do Bill Gates. Então tem toda essa risca, tanto é que ele está criando a empresa que vai ser concorrente da Microsoft, o Bill Gates. E aí tem todo esse métier que o Elon Musk está, enfim, tá processando a Caramba. OpenAI, não sei quantos bilhões de dólares, enfim, uma coisa pesada, cara. Essa galera mexe, tudo faixa preta, né, cara, quando fala de grana, né? Não Exatamente. brinca, A né? gente só tá aqui de baixo, aqui só consumindo dessa briga aí, do que É, eles estão deixando de variável positiva, né. isso. E, cara, assim, E isso eu uso para o código-fonte também. A gente assim, codifica também utilizando o uso VS Code, né, do nosso amigo Bill Gates, lá na Microsoft. ok, E para quem tá aí, é programador, já conhece, quem não é, se puder baixar, é gratuito. E eu uso o VS Code e faço integração direto com o Cloud, fazendo plugin de acesso direto com o Cloud. Então eu entendi. consigo programar utilizando de bons prompts para desenvolver as IAs, desenvolver junto ao TradingView, Ok. MT5, MT4, a gente desenvolve tudo utilizando essas duas plataformas. Bacana demais, cara, bacana demais. E falando de começo, né, para o trader iniciante, que muitos dele acompanham o nosso conteúdo, então, né, a galera que está começando no mercado, porque o trading tá virando um frenesi, né? Todo mundo fala de trading, tem todo esse lado chique do mercado, né? Tem todo esse ambiente, tem toda também essa questão que não é tão boa, que são esses fake gurus aí do mercado que alugam Ferrari, iate, né? E passando como aquilo fosse deles, né, e que aquilo vem do dinheiro do trade, que na verdade não vem, aquilo nem na verdade é deles. Então, isso dá uma falsa sensação que o mercado financeiro é fácil, mas não é. Ele é possível, mas ele não é fácil, né? Assim, eu digo ser possível de você viver de mercado, né, você ganhar no médio e longo prazo. E tu entende que para o trader iniciante ele, o que ele, os primeiros, em relação aos primeiros passos, ele teria que aprender primeiro sobre trading ou ele já começar a aprender sobre trading, mas usando a inteligência artificial? Tu acha que qual seria o melhor caminho para o trader iniciante, man? É fundamental ele ter o beabá, ele ter o Ok. conhecimento do mercado de trading, né, porque é aquilo que a gente colocou lá atrás, primeiro você traz o arquivo para dentro da tua mente, Sim, que é o arquivo de como funciona o processo. sim. Então é interessante ele ter o básico ali, ele ir para padrões de gráfico, para ele identificar como funciona o price action, entender um pouco do smart money, enfim, ele vai tentar se especializar em algo. E a partir daquele momento que ele conhece aquilo ali,
ele vai entender, poxa, eu tenho uma certa afinidade para trabalhar com smart money, eu tenho uma afinidade padrões de gráfico. Ah, eu acho que dentro de um cenário de volume. Enfim, ele se identifica. E ali ele passa a entender, poxa, acho que o meu setup funcionaria dessa forma. Ok. Gostei desse modelo aqui, acho que é por aqui. Uhum, Então ele já tem arquivos na mente dele que ele sabe quais são os passos que ele quer atuar. uhum. A partir dali, aí sim, ele vai trazer a IA para otimizar o tempo dele, em termos de desenvolvimento, Ok, em termos de formatação da criação do setup dele, em termos de depois de aperfeiçoamento, de homologação, de perfeito. apertar os parafusos, de gerar backtest. Sim. Então é muito importante esse passo inicial, que é você estudar, você buscar esse colegiado acadêmico Hum, do trading e utilizar da IA para execução. Óbvio que você também pode usar a IA para dentro do aprendizado, sim, perfeito. mas tenta não quebrar etapas, né, porque a IA ela já é Esse processo estudada, ela já tem conhecimento, é, você ainda não tem, então é é. importante você respeitar esse passo tradicional para depois você utilizar da IA para poder otimizar, potencializar aquilo que você já colocou em mente. E quando a gente fala desse processo de aprendizado do trade, o que que você acha que é um tempo plausível para a galera que está acompanhando, que é trader iniciante, de tempo, janela de tempo? 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos? O que que você entende que é uma maturação bacana para o trader estar ali gabaritado para ele desenvolver a própria estratégia dele no EAR? É bem interessante isso, né, Igor, porque a nossa formação acadêmica leva pelo menos cerca de 13 anos, né. Certo. Faz primeiro grau, faz É, segundo é. grau, aí depois você busca mais 4 anos de faculdade, não tô falando de 17 anos, E o né. trading ele E o fala em 3 meses. O trader cara eu vou te ensinar a operar mercado em 3 meses. Não faz sentido, né, 21 cara? dias, 7 dias não é. Não, é tipo tu perca 50 quilos em 7 dias. É, Não exato. faz sentido, cara. Não faz. Então, assim, claro que hoje a gente tem muita informação. Na minha época, quando a gente ia estudar isso, É. vou falar que a gente buscava nas enciclopédias da Barça, mas ao mesmo tempo É não era realmente um tão, dinossauro não no tinha tanto mercado, né, cara? conhecimento, né, como tem hoje Sim, difundido no mercado. Você tem que sentar, estudar, se dedicar. sim. É claro, quando você entender qual é o seu nicho de atuação, isso aí vai otimizar o seu tempo. Uhum. Mas eu considero que a consistência ela vem em 1 ano e meio, Ok. né, um estudo bem aprofundado. Não tô falando, Dedicação, assim, também não quero diária? desanimar, não quero desanimar ninguém que está aqui. É claro que você talvez você tenha um QI muito elevado, aí você seja uma pessoa extremamente autodidata, você pode encurtar esse tempo. Mas eu, dentro das minhas capacidades, É, eu levei algo em torno de 1 ano e meio para conseguir entender assim: "Poxa, é aqui que eu quero, é é. aqui que eu vou, é aqui que eu vou me dedicar", para Sim. depois levar um tempo para ainda ter consistência sobre aquilo ali. É, Né, mas, não desanime, você pode otimizar esse tempo com uma dedicação maior, é. né, e compreender que sim, é possível a gente otimizar esse tempo e utilizar da IA para facilitar nos seus estudos, e ao mesmo tempo, a sugestão que eu dou para o novo trader hoje, Uhum. é tenta nichar, tenta ser especialista em algo. Eu vou falar minha É, isso é um ponto, experiência, é muito né. importante. Complementando até, Aham. para você falar, eu sempre digo que, eh, no mercado financeiro, o especialista faz muito mais dinheiro do que o generalista, né. E é Exato. muito bom você tocar nesse assunto, porque fala da tua perspectiva em relação a isso, né, da tua visão que é impor porque às vezes eu vejo o trader iniciante, eu pergunto: "Qual ativo que tu tá operando?" O cara fala 15. Isso que eu ia falar E contigo. aí eu falo: "Pô, como é que você vai entender ele ter intimidade com aquele ativo, de, meu, tu pensar: "Ah, pô, como é que eu sei os padrões gráficos? Como é que eu sei como é que é o melhor horário para operar aquele ativo, se tu tá operando com 15 ativos?" Não faz muito Não sentido. faz. Então fala da tua visão em relação a isso, mãe. Eu A gente quando começa, a gente fica muito, ainda mais quando a gente não tem um mentor, né, que eu acho Sim. que é importante você ter uma Tu referência, um entende que é mentor. importante ter um Eu mentor? vejo que há uma importância sim nisso, Ok. né, uma pessoa que está ali, você vê como uma referência, uma pessoa que tem pé no chão, né, É, até complementando, galera, tem até a nossa sala educacional ali. My First Trade, que é totalmente gratuita, que para participar, né, é super simples, é só no Ah, link lá, ótimo. da minha bio, no arroba Igor Trader FX. A galera que tá vendo esse vídeo pela primeira vez, você pode ir lá no meu Instagram, arroba Igor Trader FX, vai ter o link lá, e aí vai ter o nosso grupo do WhatsApp, e a gente é uma sala educacional totalmente gratuita, que é de terça a quinta-feira,
às 7 horas da noite de Brasília, então você pode participar. E isso foi a gente fez isso como uma intenção de ajudar a galera nesses primeiros passos, cara. Muito bom. Então, só deixando aí a dica pra vocês. E aí, Excelente. perdão, cara, você tava falando, Não, tô mas parecendo acho que Faustão, galera. Foi uma deixa excelente, muito É. bom. Esse mentorado é importante porque se talvez eu tivesse não se no lobo solitário, ali correndo sozinho, eu não teria percorrido tantas. Eu fui para cripto, eu fui para pro Forex, enfim, dei uma beliscada ali na B3 e aí você fica disperso, você não sabe para onde você vai. Sim. Você fica com 15, 20, 30 ativos Uhum. e acaba se perdendo, até onde eu entender, poxa, é mais Uhum. fácil cuidar de 15 filhos ou de um só? É verdade, é E verdade. aquele filho ali, hoje eu escolhi atuar no Shao, né, commodity O Shao, ouro, o ouro, perfeito. desculpa. E o ouro tá embasado dentro da minha volatilidade, tô desde teu 2020, setup. 2023, tá dentro do meu setup, e eu me identifiquei com esse mercado. Muito bom. Então foi um mercado que eu sei como funciona o comportamento dele, eu sei os momentos de estação, consigo compreender baseado nas mensagens, nas informações fundamentalistas, os cenários atuais, Sim, saída de reservas, quando você vê a valorização do sim, dólar e quando você percebe o enfraquecimento da moeda, você vê ali uma commodity que gera uma reserva que já tem mais de, né, milenar, né? Então, enfim, sim. eu me Momentos identifiquei. de conflitos. Momentos de conflitos, então eu me identifiquei É. e hoje eu tenho visto o quanto é interessante você focar num único produto, você se torna Sim. especialista daquilo ali. É. E em breve, né? Em breve o Rodrigão vai abrir o fundo dele na Ah. corretora que a gente vai divulgar que vai abrir o fundo dele, fundo quântico por AI, e aí a gente vai deixar vocês saberem quando ele lançar e pode até a gente fazer depois, aí um outro episódio quando tu for lançar, a gente faz aqui um lançamento, Uau, né? legal. E a gente fala do teu fundo, né? E com enfim, histórico, né? Validado em conta real, a gente vai falar disso quando ele for lançar o fundo dele, dessa operação que ele desenvolve com AI, e eu acho que vai ser super bacana. Os investidores que estão aí tendo a oportunidade de ver esse vídeo agora, que estão com a gente até esse momento desse episódio, que quando a gente for lançar, ele for lançar o fundo dele, a gente vai deixar vocês saberem, viu? E falando da questão do AI, cara, tu entende que assim como a inteligência artificial tem a capacidade de potenciar os teus lucros, tu acha que há também o lado contrário, o lado negativo dele potencializar as tuas perdas? E como é que, uma segunda pergunta, como é que seria para evitar isso em relação à questão de potencialização das perdas e tu não deixar o AI entrar naquele dia de fúria dele, né? Excelente, muito bem colocado. Sim, risco real, total. A gente entende que a IA ela amplifica tanto acertos quanto também erros, né? Lixo de entrada, lixo de saída. Então, esse cuidado, né? Você jamais vai simplesmente deixar uma máquina sentar ali, você acompanhando a operação daquela máquina. Ainda mais se é uma máquina que você tem ali riscos, né? Perfeito. Você vai simplesmente cortar a grama aqui da sua casa, ou você está ali em cima, ou você está ali controlando aquela máquina, porque ela Uhum. tem lâminas embaixo. Sim. Então a IA ela vem para potencializar tanto acertos como também perdas. É onde entra a sua gestão de risco. Gerenciamento. Dentro das nossas operações, o que a gente faz? A gente tem um gerenciamento de risco. Sim. Pegando o exemplo de uma IA que a gente desenvolveu uma solução baseada em Smart Money. A Ok. gente identifica zonas de liquidez, Tá. né? Ali dentro de uma formação, por exemplo, de order block. Aham. E eu entendo que tem que ter um SL já pré-definido. E SL é stop loss, né? Seria stop loss. Ok. exato. Então, assim, a gente coloca ali abaixo um pouco daquela zona ali do order block. Ok. A gente entende também que existem manipulações de mercado e a gente traz a IA para poder também ser um filtro dentro das nossas Um filtro, tá? operações, Aham. para que a gente não venha pegar ruídos do mercado, Perfeito. não venha pegar uma formação de lateralidade, como a gente trabalha muito na linha ascendente e descendente, então a gente Ok. procura sempre estar ali andando ali junto com a tendência. E a IA ela nos favorece e está fugindo desses falsos rompimentos. Aí a inteligência artificial ela consegue pegar a informação. Saiu uma news, né? Enfim, Trump falou alguma coisa. Sabe pegar essa informação, interpretar e gerenciar ali o operacional dela baseado naquela informação, se foi positiva ou negativa, e em qual tendência o ativo vai entrar baseado naquela informação? Sim. Eu não tenho perfil Ok. navegar na onda de uma notícia. Ok. Eu procuro estar fora dela. Tá. Por qual Mas motivo? pelo motivo de eu gosto daquilo, uma linha um pouco mais conservadora. Eu gosto de ter não que eu consiga ter o controle,
Mas se a gente percebe que a onda está fazendo sempre assim, Ok, eu gosto de navegar naquela onda. Então, ok. se vem uma notícia, ou essa notícia vai fazer com que essa onda fique mais forte, ou ela vai ser uma barragem e impedir as minhas ondas de continuarem. Perfeito. Então, eu sou um perfil mais de navegar na onda, surfar com a maré, surfar com a onda. Ok, Então, se essa notícia vai fazer com que eu ganhe muito mais, eu não me preocupo com isso. Eu ok. prefiro estar navegando naquela onda que tá se A formando e a onde ela tendência. vai chegar, a tendência. Uhum. Mas para pessoas que atuam com a explosão de notícia, cara, Sim, é sensacional. Por perfeito. quê? Porque a partir do momento que vem aquela notícia, você consegue, através da IA, gerar várias variáveis Ah, e pontuar coeficientes dentro dessas variáveis. E esses coeficientes você vai fazer cálculos matemáticos ali, você vai programar cálculos matemáticos, vai pedir auxílio dela para gerar o poder de cenários. coeficientes, cenários que também não fique estático, fique de uma forma dinâmica Perfeito. e aquela informação, ela trazer ali como resultado: "Olha, poxa, sei lá, teve corte na taxa de juros, teve isso, teve isso, teve aquilo, teve aquilo. Isso aqui é uma tendência que vai fazer com que o fluxo venha aumentar de caixa. Perfeito. Então vamos navegar na onda da compra". Ok, Então a IA ela favorece nessa junção de metadados e informações para que possa você ali tomar uma decisão correta. entendi. Eu, particularmente, nesse aspecto eu não navego, mas eu uso muito para saber o seguinte: "Olha, que nem precisava tanto da IA, mas a gente entende que naquele momento ali não é um período interessante de navegação, porque vai sair uma notícia. Sim, Então ali é um momento onde a gente não tem um comportamento de atuar. perfeito. Não, e é o teu perfil, né, cara? E trading é muito perfil, né? Perfil, cada um É, usa um perfil, né. sim, sim. Às vezes E na navegar numa onda dessa, você fez um mês. é, Não é o meu desejo, eu gosto ali de ser aquele sniper que entra na floresta, pum, pum, mata um pega a caça. coelho, tem um javali ali, maior, mas eu gosto de comer o feijão com arroz todo dia e É. volto e saio da floresta e vou pra dentro da minha cabana. É, Tem não, gente que claro. E é assim, a gente tem muita similaridade é, com o caçador, né, cara? Que a exato, gente vai ali pra fazer dinheiro e volta pra casa, né, cara? pronto. Volta pro nosso Ah, porto poderia ter seguro. ganhado muito mais, É. isso aqui é o suficiente. E eu convidei um amigo meu, né? Ele já trabalhou na mesa ali de grandes bancos no Brasil, né? E aí você tava falando assim, não, tem aí o coelho e o javali, mas eu já peguei o coelho me satisfaz eu não vou arriscar no javali. E aí, por que que eu tô falando desse amigo meu? E inclusive mandar um abraço para ele, para o Alex Victor. E ele falou assim, sobre a questão de se posicionar o take profit, né, na resistência. Né? Entrou numa operação, numa tendência de alta, e aí eu falei assim, então aí você bota lá, o banco bota o take profit para realizar o lucro lá na resistência, no topo, né? Aham. Aí ele falou assim, não, o banco não deixa nem chegar no topo. É, isso Antes de chegar no topo, o banco já realiza, porque ele sabe que ele pode ter uma lateralização, pode ter uma reversão de mercado que não está sob o controle dele. Então, é a história do coelho e do javali. Então, é. é sempre importante a gente, e assim como o banco e assim como o caçador, realizar antes de chegar no topo. Porque no topo pode ter uma reversão, pode ter um candle que vai contra a nossa operação e trazer a gente para o zero ou sair até no negativo, né, cara? Exato. Então, é questão da ganância, né, cara? É o controle que a gente tem que ter sobre a ganância, né. Isso é importante a gente salientar, porque é importante para o trader ali, porque às vezes a gente quer carregar uma operação pelo a nossa vontade daquela operação ser bem sucedida. Mas não é porque o mercado está dando aquela oportunidade, entendeu? É por Exato, causa do nosso ego. Então a gente tem que ter esse autocontrole, sabe? exato. E isso leva tempo para você entender, cara. E, cara, assim, é importante quando a gente fala de IA, de inteligência artificial, de validação, né? O que que você enxerga que, por exemplo, que o AI pode ajudar no backtest? E o que que você entende que a pessoa que hoje está fazendo backtest com a inteligência artificial, que ela possa estar cometendo de erro na hora de fazer o backtest de uma operação? E para ela evitar esse erro, tem alguma dica em especial de como fazer backtest com a inteligência artificial? Legal, Igor. Sim, excelente pergunta, né. O backtest a gente sabe que ele mente, né, quando você está falando de overfitting, né. Sim, E o maior erro é você otimizar demais para o passado e esquecer o mercado que ele muda, ele tem é estação, igual um oceano, né, cara? né, é um oceano. Então, assim, se você foca muito no passado, não necessariamente é a representação de uma projeção para o futuro. Uhum, Ele é importante? É. Mas a gente tem que entender que o mercado é volátil, então sim. é uma das coisas que é interessante você utilizar da IA nos seus backtests, é permitir que ela faça a compreensão por que que ocorreu essa mudança naquele percurso.
Perfeito. baseado em uma guerra que aconteceu agora, Sim. o que está acontecendo, né? Porque a gente sabe que uma guerra dessa Estados Unidos e Irã não acontecia há muitos anos, o Irã não tinha uma guerra há mais de 50 anos. Então, assim, são fatos históricos que você não vai trazer há 50 anos atrás, mas entender qual é o comportamento que está acontecendo agora. Ok. E aí isso aí vai requerer que você faça o quê? Backtests mais curtos, Hum. De qual janela de tempo? trimestre. Ah, A ok. gente às vezes tem de 1 ano, aí você tem que observar que tem trimestre, você tem às vezes backtest, você tem que utilizar da última semana, Perfeito. né. E aí isso aí, requer que você faça alguns ajustes sim dentro da sua operação. Ok. E esses ajustes eles são fundamentais para que você continue na sua linha assertiva, Perfeito. Entendi. né, porque você pode a gente mesmo atua muito na questão da volatilidade. Sim. Então se não tem volatilidade eu não tenho sinal, se tem volatilidade eu tenho sinal. Perfeito. Né, então é importante a pessoa ter essa preocupação de entender que backtest não é algo engessado. O Sim. backtest sim, ele também é dinâmico. Ah, sim, ter esse entendimento, porque às vezes eu vejo muita dos ainda mais o trader iniciante: "Não, Igor, eu fiz um backtest aqui em conta demo, pô, vou ficar milionário em 6 meses". Aí eu falo: "Putz". Não, isso aqui parece até eu fiz aquele método IP do Pablo Marçal, sabe? Aham. E aí quando tu tem uma sacada assim, tu fala: "Putz". Uau! Aí quando eu vejo um trader iniciante fala que testou uma operação UEA, que ele desenvolveu e que na conta demo nos últimos 10 anos foi super rentável, aí eu falo: "Putz". Cuidado. Aí eu falei: "Só não bota teu dinheiro todo", entendeu, cara? Cara, e assim, esse lance de, gerir capital ou por, expert advisor ou por algum gestor, é uma coisa que é muito, minuciosa, né, cara? É uma que a pessoa tem que ter muita cautela, né? E eu acho que é uma orientação que a gente sempre tem, acho que da própria vida, né, Sim, eu acho que na verdade isso vem dos judeus, dizendo que você nunca pode pegar os teus ovos todos e colocar numa cesta só, isso. né? E porque tu não pode pegar teu capital todo numa coisa que você mal tá, enfim, mal conhece, e aí porque fez um backtest de 10 anos numa conta demo, e aí performou pegar todo o teu capital e colocar, esse dinheiro Não ali, é né, por aí, enfim, né? não é por ali. Então a gente sempre tem que usar o famoso bom senso, além do gerenciamento de risco, né, cara? Exatamente. Você tem uma máquina operando para você, não quer dizer que você não vai mais olhar para ela. Ah, é. Você vai ter que estar É, operacional. Você vai ter um avião, o avião ele é semiautomático. Tem é, um piloto, copiloto ali. sempre vai ter. Sempre vai ter. E é engraçado esse lance de você falar de, não deixar e não deixar o EA rodando, né, o robô rodando e nunca mais olhar para ele. Aí quando eu comecei a operar ali em 16 para 17, tinha uma galera que estava junto comigo e a gente desenvolvia EA, o Expert Advisor, em MQL5. E a gente desenvolveu um setup. O setup era de liga e vai pra praia. Não, liga e vai pra praia, perdão. Liga e vai pra praia. O setup era esse: liga e vai pra praia. E só que aí. Você afogava na praia de vez em quando. Não, ele quebrou. Eu tava na praia, e aí enquanto eu tava na praia, ele quebrou a conta, entendeu? E era conta real, cara, entendeu? Deus. Mas, então, é que nem você falou, é importante sempre ter esse ponto de a gestão, o gerenciamento de risco e a gestão híbrida, eu acho que sempre vai acontecer. O lado humano sempre vai ter que ter alguém ali olhando para acompanhar, né, cara? Exato. É o mínimo que a gente precisa, enfim, fazer, né, cara? A gente pode ter a inteligência artificial, é super bacana, igual você está falando, é uma coisa que é super funcional e efetivo, mas se não tiver um follow-up, né, cara? Se não tiver. Até um amigo meu outro dia falou, é, assim como o empreendedor ele tem a questão de delegar, a gente tem que delegar para o EA, né? A gente faz o prompt, delega para ele ele seguir uma orientação nossa. Exato. Mas a gente não pode delargar. Opa. O delargar não pode, porque se deixar aí não vai ter follow-up, ninguém vai seguir, aí não vai saber se deu resultado positivo ou negativo. Ou até mesmo se tiver dando um resultado negativo, como é que tu pode corrigir? Porque tu delargou
Ah, meu trader, minha trader, ó, uma super dica aqui. Se você quer saber onde os traders institucionais operam, eu vou deixar esse QR Code aqui do lado da tela, vai aparecer em um dos cantos dessa tela aqui, e você pode mirar a câmera do teu celular e ler esse QR Code, que aí eu e meu time vai entrar em contato com você e te falar mais sobre, para você saber aonde os grandes operam. Então, não perde a oportunidade para a gente estar junto nessa jornada de trader, beleza? Agora vamos voltar pro episódio. Rodrigão, assim, se tu fosse dar uma dica para a galera que está começando a desenvolver robôs, né, por inteligência artificial, quais são os 3 pilares fundamentais que tu acha que tem que ter no setup de um AI, num operacional? Fala para a galera que está começando a desenvolver, enfim, robô por inteligência artificial. Você tem que procurar buscar dados de qualidade, né? Uma estratégia bem definida é gestão de risco rígida, né? Então esse é o primeiro pilar. Exato, você tem que seguir exatamente nessa ordem. Gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco. Tá. Dentro do gerenciamento de risco, você tem que procurar nichar a sua estratégia. E o que é o gerenciamento de risco, cara? O gerenciamento Para a galera que não sabe, porque muita gente que é leigo, o que é o gerenciamento de risco? Explica para a galera melhor o que é isso. O gerenciamento de risco é você ter a compreensão clara de quanto você pode atingir em termos de ganho, como você também pode atingir em termos de perda. Perfeito. Isso você, olhando para um cenário em termos de mês, você vai estar segregando isso em semana e mês e dia. Então, assim, dentro do dia, quanto é que você pode até alcançar em termos de perda? Até onde pode ir a sua perda? Eu não costumo limitar o meu ganho, tá, Igor? Tá, Eu costumo sim colocar ali minha limitação em termos de perda. perfeito. Mas a partir do momento que eu consigo atingir ali meu TP, o que eu faço? Eu já não fecho de imediato o meu TP. O take profit, o take profit, né? O profit, TP seria o take exato. profit, ok. Exato. Eu tenho meu primeiro ponto, que é um BE, é o break-even. Ok. Ali eu vou pro break-even, onde eu tenho espaço para que ele possa ainda navegar. O break-even é onde você empata. É onde eu empato. Tá bom. Depois eu venho uma próxima fase, que é a linha de gatilho, que eu chamo, né? Ok. É o gatilho onde eu falo assim, poxa, atingiu aqui, eu já tô a partir daqui já em alerta, eu vou para uma fractalidade menor. Perfeito. Eu saio daquele meu tempo gráfico, vou para uma fractalidade menor. E enxergando essa fractalidade menor, tempo gráfico menor, Sim. ali eu tento fazer uma leitura, né? Ok. E essa leitura é onde o mercado ali já me gerou os primeiros sinais de reversão. Perfeito. Quando eu percebo que ali ocorreu os primeiros sinais de reversão, aí ali eu já estabelecia o momento da minha saída. Então ele sai de uma forma dinâmica, ele não sai Entendi. de uma forma engessada. Tá. Tá? Então, assim, isso aí foi até uma instrução que eu obtive dentro da linha daquilo que a gente já vem correndo como experiência de mercado financeiro, Perfeito. e validado pela IA, falando, olha, acho que o melhor time é você sair dessa forma mesmo, porque senão você deixa muito dinheiro na mesa ainda. E tu acha que, por exemplo, quando tu fala de entrada, qual é o capital que você arrisca? Qual a percentagem do capital que você arrisca, do montante que você está gerindo, né? Quanto que, por exemplo, você aceita de risco, né? Enfim, por entrada, qual é o máximo que você põe ali de stop loss, né? Para a galera ter esse entendimento em Legal. percentual. Bacana. É claro que não é uma regra de vida, né? Isso Sim. aqui é uma regra do meu setup. Perfeito. E eu atuo com 1%. 1%. Meu R é de 1%. Ok. vamos- Em toda entrada tua, tu tá em toda Colocando em entrada risco tua, com 1%. 1% da tua conta. Isso. Não vamos falar banca não, porque quem tem banca, galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos ser profissional no mercado. Quem tem banca é bicheiro. A gente operador tem conta. A gente opera uma conta. Vamos ser profissional, não vem com negócio de banca. Cara, até outro dia um amigo meu, até falei com ele falou de não, eu vou fazer o manejo da minha conta. Eu falei, galera, aí eu falei para ele, irmão, quem faz manejo é peão de boiadeiro, que maneja boi, vaca. A gente opera, a gente faz gestão sobre capital. Então, vamos usar as nomenclaturas, vamos dar nome aos bois para a gente ser reconhecido como realmente um profissional de mercado. Não tem banca, não tem manejo. Parem com isso, por gentileza. Mas fala, meu amigo, desculpa, Não, manda bala, tranquilo, vai. gente. Voltando aqui, o manejo da banca. Mano, eu só vim cantar aqui.
Quando a gente tá ali operando a conta. Como é que você maneja a conta? Vai. Com os bois. Fala. Então, como a gente costuma operar dentro da conta, eu vou dar aqui uma matemática rápida. Né? Certo. Nós temos quantos dias úteis, né? Tirando o Aham. domingo, na operação? Aham. Algo em torno de 20. Ok. Tá, se o meu setup ele tem uma assertividade de 55%, Aham. tá acima da margem, tá bom, Ok. tá ruim, né? Sim? E já é interessante, os seus filtros já tá te mostrando que você tá fazendo 5% a mais do que você jogar um dado Oh, para yeah. limpa e cai 50, Sim, 50. sim. Então 55% de 20 dias, nós Uhum. estamos falando de 11 dias que eu estou acertando, Sim. levando em consideração se eu estou fazendo apenas 1%. Perfeito. E se eu estou levando em consideração que eu posso perder 1%, ou 45% que sobrou sobre os outros 20, dá Uhum. 9. Sim. 11 dias positivos, 9 dias negativos. Ok. 11 menos 9, 2. 2. Menos Uhum. taxa, 1,70, 1,60, 1,80. Ou seja, se você tem um Tu fica fazendo essas perguntas difíceis quanto é 11 menos 9, eu sou ruim de matemática. Para. E aí Mas nós estamos conta. falando o quê? Nós estamos falando que, poxa, 1,8, né? Nós estamos falando da América, a América é 4% ao ano que o banco te entrega. Quando você fala que você está fazendo 1,8 ao mês, Isso é lindo, 1,8 cara. vezes 12, nós estamos falando de 24 menos 20, 10%, nós estamos falando de 22,6 ao ano. Isso é lindo. Isso é muito bom. Isso é lindo, isso é lindo. É perfeito. Exato. Então, assim, se você tem isso como índice de acertar 55% das suas entradas, você já está num caminho muito certo, um caminho Aham. muito bom. Agora, quando você ainda coloca uma inteligência dentro da sua operação, que você faz uso aí da IA, Aham. para falar assim, olha, 1% tá bom, mas eu Aham. quero te dar a liberdade para você navegar um pouco mais. Aí você vai usar a IA para ver como é que tá a volatilidade do mercado, Sim. se baseia em indicadores como a TR. Perfeito. Você consegue. O que é o ETR? Explica pra galera o que é ETR. A Terra ele faz um cálculo de todo para trás em termos de candle e traz uma média ponderada desses volumes. Então ele vai te Certo. trazer uma precisão de se esse volume ele tá alto ou se ele tá baixo. Então se o volume tá alto e você tá dentro navegando uma tendência, você vai Perfeito. ter a compreensão que ainda vamos conseguir voar um pouco mais. Ok. Então Entendi. a gente faz exatamente isso, faz com que a gente navegue uma tendência, Sim. ainda estão tendo uma resposta do volume, tá entrando muito mercado, muito dinheiro ainda dentro do mercado, e Perfeito. aí a gente consegue navegar um pouquinho mais a onda pra gente buscar mais de 1%. Perfeito. Mas já é bem interessante, né, 1%. Sim. Mas mais de 1%, se você tem 55% de assertividade, esse 1 vira um gerenciamento de 1 para 2. Perfeito. Então, se você pegar que você acertou 11 dias, dá 22, Sim. você errou 1, dá 9, 22 menos 9, aí Uhum. vai dar um outro número, né? Sim. Então, assim, é ter essa compreensão, o quanto é válido você ter uma gestão de risco bem desenhada e você ser bem disciplinado com isso. Perfeito. Então, o primeiro pilar seria o gerenciamento de risco, né? Gerenciamento E o segundo pilar do teu operacional? é o nicho de mercado, é você realmente, de fato, ter uma compreensão daquilo que você está fazendo, né? Qual é a sua estratégia? Não queira abraçar tudo, botar no liquidificador e sair um setup, né? Seja focado no Vai seu quebrar. setup, né? É que nem diz aqui, né? Como é que fala? Não gera confluência. Se eu pegar aqui e trabalhar com RSI, aí eu trago um que é totalmente divergente ao RSI e eu Sim. coloco os dois juntos para conversar, Sim. não vai dar certo. É. Não vai gerar o resultado que você espera. É. Então, tenta procurar desenvolver uma estratégia onde há convergência dentro dos seus indicadores, dentro da sua matemática, dentro da sua estrutura, não só indicadores, como também da sua lógica de regra de negócio das suas operações. Então, é você ter pré-definido ali a sua linha de atuação, né? Ok. Existe aquele cara que não seja um pato no mercado financeiro, né? Você tá É. várias coisinhas ali, mas você não sabe fazer nada. Perfeito. Perfeito. Especialista, né? Especialista tanto na questão do seu setup, como especialista também da sua Bacana. estratégia de mercado, como também do ativo que você vem atuar. Bacana demais. E qual que tu acha que é o terceiro pilar para a gente finalizar? A gente falou de gerenciamento de risco, a gente falou de ser especialista num ativo. E qual seria o terceiro pilar para ser um desfecho para essa galera que está vendo o episódio agora, né? Para que eles possam concluir essa linha de raciocínio de como eles têm que desenvolver o EA. Aí eu vou deixar subjetivo, tá? Eu vou Ok. deixar a questão da disciplina, É. né? Porque mesmo a pessoa não tendo o EA, com IA, ele ainda pode ser teimoso dentro da operação dele.
Ele pode achar assim: "Poxa, tá muito lindo, tá muito bonito, deixa eu ajudar, né". Vou realizar aqui Vou dar uma ajudada. é o famoso mão de alface, né? Exato, Ele quer que o EA dele seja mão de alface, né, cara? por aí, exato. É, Ele ainda quer ajudar, né, a IA, se você fez aquilo ali, é pra você ter a maior é, moeda que é o tempo. sim, Então você quer colocar em prática isso, eu acho que é bem arriscado, tá. Então ok. assim, se você tem uma estratégia pré-definida, bem definida, não vejo o porquê querer interferir. Eu só tenho interferências dentro da minha IA quando há necessidade de fazer o balizamento da nossa operação Perfeito. e quando de fato eu estou de frente para a máquina e naquele momento ali eu observo que a gente já está chegando muito perto do 1%. Sim. O que eu vejo no gráfico, eu não vejo caminho de volta, Uhum. e aí eu antecipo o meu SL, Que é o stop loss. que é o stop loss. Ok. E aí, ao invés de perder 1%, ele perde 0,8, perde Então 0,7. o stop ele é muito mais como ali alguma coisa que você tira, aquele aparelho que a gente tira da tomada, né? Do que realmente você deixar chegar ali, pegar o stop full, né? Isso, porque você vê, você analisa, você observa que, poxa, Não vai dar não mais. vai dar mais. Ah, mas isso aí, como é que você está dizendo? Tá, depois eu vou lá e busco um histórico de tudo aquilo que eu interferi. Se fez sentido. A IA te dá 80% fez isso, né? sentido, 80% fez Ok. sentido essa intervenção. Então, faz sentido, então, talvez a gente já programar isso, já tá É, gerando um padrão de programação. sim, Já tá total, gerando um padrão de programação. total. Então, é nesse sentido que a gente consegue fazer uma grande parceria com o Dr. Cláudio. E o Dr. Chat? Dr. Chat, Dr. OpenAI, Dr. Grok. Cara, e assim, e tu acredita que quem não tiver usando a inteligência artificial no trading ou nos investimentos, porque o nosso público não é só de trader, mas também do investidor, né? Tu acha que quem não tiver usando a inteligência artificial pelos próximos 3, 5 anos, num período que a gente, enfim, pelos próximos anos, né? Você acredita que nesse período curto de tempo, você acredita que vai estar fora do jogo? Eu vou repetir a mesma frase que eu fiz aqui no início. Ele estará em desvantagem severa. Desvantagem severa. É como, Desvantagem severa foi profunda. é como quem operava sem gráfico nos anos 90. Oh, yeah. Entendi. Entendi. É importante você se Entendi. aliar à IA. Entendi. Oh, e até rimou, né? Olha aí. Não, bacana demais, cara. E, meu amigo, a gente vai fazer uma coisa fora do script agora, que a gente vai lançar hoje aqui um quiz, né? A gente vai fazer uma dinâmica aqui e eu vou te falar de 5 setups, né, de operacional. E aí, se você achar que é bacana, que faz sentido, a galera, aquilo é bom para se operar, né? É uma estratégia, um ativo, aí tu vai falar, isso aí é gain. E se você achar que não, esse negócio não serve para nada, né? Aí tu vai falar, isso aí é loss. Nossa, que Então, responsabilidade você tá me colocando. aí, galera, isso Pra aí mim, né? Pra mim, é né? para você. Tá, então Entenda, tá galera, bom. que isso aqui não é nenhuma orientação. Um disclaimer aqui, tá? Disclaimer, pessoal, para vocês que estão aí, é aviso de risco. Isso aqui não é nenhuma orientação de mercado financeiro ou alguma indicação, tá? Isso aqui só tem caráter de conteúdo educacional, tá? Só a nível de informação para vocês. E é importante a gente salientar que esse quadro que a gente está fazendo aqui é mais para, enfim, trazer um entretenimento para a gente aqui no nosso conteúdo, né? Então, por isso que a gente está criando esse quadro. Então, a gente vai falar de 5 aqui setups ou um ativo e o Rodrigão aqui vai falar se é gain ou se é loss. Irmãozão, o que você acha de Fibonacci? É gain ou é loss? Gain. É gain? Fibonacci é gain? É gain até certo ponto. Tá? Ok. Mas, assim, Não, é gain ou loss? Eu tenho que ser o direto, né? É gain ou loss? Tá, eu vou colocar como gain. É gain? Ok. Linha de tendência de alta ou de baixa? Total gain. Total gain. O ativo EURUSD para operar? Poxa, eu não tenho experiência pra dizer. Ok. Mas o que baseado no que a galera As duas fala? moedas mais fortes do mundo, né? Então, tem um respeito em relação a isso aí. Então seria gain? Eu vou colocar como gain, mas eu não opero a EURUSD. Ok, entendi. E a bola da vez, né? O que você acha de smart money? É gain ou loss? Considero gain,
né? Ok. É uma Ferrari na mão de uma pessoa que ela tem que ter a compreensão das manipulações que o mercado oferece, acumulações, manipulações, distribuição. Então, você sabendo identificar os movimentos e a posição do preço, você vira uma sardinha junto com os tubarões e dá para ganhar um bom dinheiro. Ok, ok, Eu colocaria bacana. como gain. Gain. E o RSI, que é o relativo, né, o estocástico no Brasil, o que que você acha? Que mede a exaustão de preço, né? Eu considero o RSI sozinho, eu não colocaria como gain. Ok, entendi, entendi. Então é loss. Sozinho é loss. Ele bem acompanhado é como eu sem a minha esposa não sou muita coisa não, viu. É só Eu tô loss, sentindo é só falta dela loss. aqui, sabe. Mandar até um abraço pra Ju, Um Ju, abraço, um obrigado beijo por pra tudo. Ju. É. E aí eu como RSI, tendo a minha esposa do meu lado, aí fica muito bom. Não, bacana demais, cara. Meu amigo, a gente quer te agradecer Olha, pelo teu obrigado. tempo. A gente sabe da tua agenda super corrida, a gente sabe desses eventos que você está fazendo aqui, esse tour aqui nos Estados Unidos, né? E que você vai voltar em breve para divulgar esse seu trabalho. A gente quer te agradecer. Hoje tu está voltando para o Brasil, mas eu queria te fazer um pedido. Deixa um recado. Aquela ali é a tua câmera, então deixa um recado para a galera toda que está começando a operar no mercado, que está entrando, não só o trader, mas também o investidor, né? Sobre inteligência artificial. Também deixa o teu Instagram para a galera te seguir, enfim, que quiser saber mais sobre, né, poder te contactar. Então, dá o teu recado, deixa as tuas mídias sociais e te agradecer demais por ter vindo aqui, meu. Tu sabe que, cara, eu te amo em Cristo, tu é meu irmão em Cristo, então, assim, para mim é um prazer muito grande de uma conversa que a gente teve lá em 2022, quando a gente se conheceu, Verdade. desembocou aqui 4 anos depois num podcast, e o slogan que a gente tem, Trade, Pray, Faith and Repeat, muitas das coisas foi por causa daquela ligação que a gente teve de 4 anos atrás. Então tu vê como é que o nosso Deus ele joga, né? Ele é que nem eu estava falando com um judeu, um amigo meu, na semana passada. Deus age de jeito, ele falou em mysterious ways, né? Em jeitos misteriosos, né? E é assim que ele age. Então, quem diria que 4 anos depois a gente teria um podcast para falar de mercado financeiro, de mentalidade de alta performance e também falar de fé, né? Falar de Deus, Jesus Cristo. Então, queria te agradecer demais e deixa o teu recado para a galera e é contigo, meu irmão. Eu que tenho que agradecer, viu, Igor? Eu só tô aqui hoje, graças ao Senhor, graças a Deus, e estando aqui com você para mim é um privilégio. E deixando um recado aí para você que está iniciando no mercado financeiro, a gente bem sabe que é necessário que haja cautela, haja muita dedicação, muito estudo. É uma profissão como qualquer outra profissão. O médico ele se forma, ele leva 6 anos, mais especialização. Então, não queira dar passos que sem antes você, né, buscar, procurar cumprir as etapas. E trazendo um paralelismo aqui em relação ao mundo do mercado financeiro e o mundo real, eu considero, Igor, que a nossa vida é uma ascendência. A gente Amém. está numa tendência de alta. Sim. A gente tem que Glória a procurar Deus por sempre estar isso. nessa tendência de alta. Sim, E vão existir fases na nossa vida que nós vamos estar navegando uma tendência de baixa. sim, Vai ter momentos que vai romper ali o suporte. perfeito. E ele vai dar uma A descida. resistência. Desculpa, desceu ali, veio ali, rompemos ali o Aham, suporte. aham. Esses Sim, vai descer aí para depois voltar, E sim. esses candles eles vão estar ali caindo e tem pessoas que aproveitam dessa queda na vida para entrar vendido. Né? Ele entra vendido porque ele está aprendendo ali com os erros, Sim. ele está aprendendo com o momento de dificuldade, até ele alcançar um momento de liquidez. E aquele momento ali é o impulsionamento que ele precisa, né? A mão que vai levantar vai fazer com que ele seja só uma fase de pivô na vida dele. Glória a Deus. E aquele pivô ele possa voltar a erguer e estar com a cabeça para o alto. A nossa vida é uma vida de tendência de alta. E a gente tem que ter essa compreensão que aquele que permite os pivôs na nossa vida é Deus. Sim, sempre é. Ele é o cumpridor das promessas na nossa vida. Então, se talvez você passou por experiências muito ruins no mercado financeiro, ou então na tua própria vida, entenda que nós estamos aqui numa fase da nossa vida, esse momento difícil é apenas um candle pequeno, num gráfico pequeno, um gráfico maior que Deus preparou para nós. Né? Então, entenda e compreenda que estamos aqui para crescer, teremos momentos de vendidos, mas teremos momentos que estamos em tendência de alta. E, por sua vez, se você chegar até lá e perceber que não foi da forma como a gente imaginava,
né, teve momentos de altos e baixos e não conseguiu alcançar aquilo que deveria, eu penso da seguinte forma: se der tudo errado, Igor, tudo errado, tem um head muito forte que é a eternidade. Ah, é. Se na Sim. Terra não foi da forma como a gente queria, Ah, é. existe uma eternidade que aqui É nos o head próximos de Deus. 120 anos Sim. é o head de Deus. Aham. Então Amém. ele me dá a cobertura no descoberto, Ah, é. né, e o Senhor está aqui para nos orientar, Ele quer que nós tenhamos abundância, tenhamos uma Sim, vida plena. sim. E se você enxerga hoje o mercado financeiro como uma oportunidade de complemento de renda, seja disciplinado, seja dedicado. Não desanime com as perdas, continue consistente, procura a consistência, que eu tenho certeza e a convicção que no final de tudo o Red vai nos sustentar. Glória a Deus. Deixa teu Instagram Meu também. Instagram, Rodrigo Jorge Santos, @Rodrigo Jorge Santos, estou lá no Instagram. Não sou um cara que divulga tanta coisa, né? Só Aham. quando eu tô Tá viajando, mas começando. tô começando, tô aprendendo e tenho aqui o meu mentor aqui que vai Não, me ajudar. nosso mentor é Jesus. E é isso, obrigado, viu? Obrigado Obrigado pelo você. carinho de sempre. Para mim é um privilégio estar aqui. A gente ama a sua família, ama a sua Nós vida. amamos vocês também. E fico feliz que o Gongo Cash atravesse as fronteiras Amém. e possa alcançar muitas e muitas vidas aí, utilizando aí do mercado financeiro como uma estratégia ainda muito maior. Amém. Amém. Obrigado Obrigado, demais, meu. viu? Obrigado pelo teu tempo, obrigado por, Isso, eu que tenho a enfim, tua agradecer. disponibilidade Obrigado. e o carinho gigantesco que a gente tem por vocês, viu? Pela Ju, pelo Tutu e pela nossa, cara, Alice. Alícia. E então eu queria te agradecer demais e é isso, cara. A gente tá terminando esse episódio e eu queria também falar com a galerinha que tá escutando a gente. Se você não curtiu esse episódio até agora, se você não deixou aqui o teu joinha, se você não se inscreveu nesse canal, se você não compartilhou esse vídeo, esse episódio para um amigo teu que está começando a operar mercado financeiro, se você não ativou as notificações, você não quer se tornar um bom operador, um bom investidor, porque o que a gente falou aqui é do futuro, não do futuro, já é o presente, né? A gente está falando da realidade, então, e isso faz total sentido para quem opera mercado e quem quer viver de mercado. Então, ó, se você curtiu e esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui agora, deixa o teu like, manda esse vídeo para quem está começando a operar mercado financeiro, ativa as notificações e ajuda o nosso canal a crescer, para que a gente possa levar essa informação para o máximo de pessoas possíveis. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e peace!